Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Data Sidecast, o podcast que vai fazer você ficar por dentro de tudo o que acontece na área de tecnologia e principalmente inteligência artificial. Eu sou o Márcio e esse podcast tem uma iniciativa DataSide. E para você que não conhece a DataSide é uma empresa de dados e IA e nossa missão é ajudar nossos clientes a terem vantagem competitiva utilizando a tecnologia, ajudar, auxiliar e lucrar também, né? Tem que fazer isso, né, Gabriel? E hoje estou aqui com o Gabriel. Gabriel que trabalha aqui com inteligência artificial, mas ninguém melhor para apresentar do que ele mesmo, né? Fala pessoal, eu sou o Gabriel Prado, especialista em inteligência artificial na DataSide e eu atuo há mais ou menos 4 anos na empresa e meu objetivo é conseguir auxiliar as empresas a identificar potenciais casos de uso para modelos de machine learning, que são os modelos mais tradicionais de IA, tanto modelos de IA generativa, que é o que está no hype hoje, e a ideia é que a gente consiga automatizar processos para essas empresas e conseguir trazer um ROI muito grande também para essas automações. Da hora. Gabriel, abrindo aqui, que eu acredito que muita gente que vai assistir não tem muito conhecimento sobre IA em si. Eu mesmo faço constantemente confusão há muito tempo, principalmente porque a IA entrou agora e, pô, entrou IA e a gente começou a conhecer mais com o chat GPT. Tenho ouvido falar de machine learning. Onde entra isso aí, cara? O que que de fato é IA? Porque se eu perguntar para minha mãe, se ela souber o que é, ela só vai saber falar de chat GPT. Perfeito, Márcio. Eu trouxe uma imagem que vai exemplificar bem isso. O ChatGPT ele trouxe uma visão muito grande para a inteligência artificial como um todo, mas a inteligência artificial ela é bem mais antiga do que isso, né? A gente tem essa imagem que mostra aqui que IA é um campo de estudo sobre a inteligência artificial. E dentro dela a gente tem os modelos de machine learning, que são modelos mais tradicionais, onde a gente vai Entendi. usar para fazer previsões de vendas, clusterização, sistemas de recomendações, como a gente vê na Amazon, por exemplo. Mas a gente tem outro subcampo, que é o Deep Learning, que são modelos mais complexos, que tentam emular um cérebro humano mesmo, né? A gente Entendi. cria um modelo, uma rede neural, que a gente chama. Ou seja, não é só chat GPT que é inteligência artificial, né? A gente Perfeito. tem vários outros tipos de utilização para inteligência artificial que não são por meio do chat GPT. Exatamente. O ChatGPT, ele é um chatbot onde você utiliza IA dentro dele para que você consiga ter aquela conversa mais fluida, né? Antigamente tinha aqueles chatbots bem mais travados, onde tinha botões para você clicar e você nunca chegava na resposta que você O queria. famoso if else. Se o cara falar isso aqui, Já responde isso, já era, né? exato, exato. Legal. E, cara, como que essa mágica acontece? Eu trouxe aqui outras Uhum. imagens para poder exemplificar um pouco melhor como que acontece de fato. Os modelos mais tradicionais, a gente precisa treinar um modelo, então a gente vai ter que criar algo do zero. Então, eu tenho que reunir uma grande massa de dados para treinar um modelo em si, avaliar a performance daquele modelo numa tarefa específica. Já os modelos de IA generativa, que é o ChatGPT, por exemplo, a gente tem os modelos de LLMs. E esses modelos já são modelos pré-treinados. Então, Hum, são treinados em grandes conjuntos de texto, né? Eles são majoritariamente modelos de linguagem, tanto o GPT quanto o Llama, que a gente tem dentro do WhatsApp, o Gemini da Google, são todos modelos conversacionais. E aí eles são modelos já treinados com grande quantidade de texto da internet. E a partir disso a gente consegue utilizar ele para diversos tipos de tarefas, não só chatbots. legal. Então, assim, para a empresa que está começando nessa jornada e não entende nada sobre IA, não é jogo ela parar para desenvolver esse tipo de LLM, esse tipo de chat do zero, correto? Você falou que é grande volume de dados, etc. Como que funciona isso, então? Já que eu tenho essa dificuldade toda de criar isso do zero, o que que de fato tem que fazer para trabalhar com inteligência artificial se eu estou procurando um pouco desse chatbot inteligente, por aí vai? Exatamente. Para a gente criar um LLM do zero, hoje em dia é muito custoso. A gente tem um custo elevadíssimo de computação para treinar esses modelos. E a gente também vai ter um custo operacional para a gente reunir uma grande massa de dados para treinar um modelo que seja tão eficiente quanto esses modelos do ChatGPT, por exemplo. Então, a gente consegue consumir como um serviço os modelos desses provedores, seja da Google, Microsoft, AWS, e consumir a API deles e pagar só por tokens. Ah, perfeito, legal, né? Isso muda completamente. Então, o modelo SaaS, por exemplo. Exato, exato. Legal. Perfeito, cara. Quando você estava falando de LLM, o GPT é uma LLM, então.
Perfeito. O ChatGPT, ele é um chatbot alimentado pelo GPT, que é o modelo. Então, a OpenAI, que é a criadora do GPT e do ChatGPT em si, ela tem diversos modelos. A gente conheceu o ChatGPT quando ele utilizava o modelo 3.5, mas hoje a gente tem diversos novos modelos sendo lançados. A gente tem o Entendi. modelo 4, 4o, 4o Mini, então a gente tem diversos modelos da OpenAI e o ChatGPT só consome esses modelos. Entendi. Então, por exemplo, o da Google, que é o Gemini, né? Ele basicamente faz a mesma coisa, só com o modelo treinado de forma diferente. Eles têm uma maneira parecida de ser treinado, né? Eles usam uma arquitetura chamada Transformers, que foi a própria Google que desenvolveu há alguns anos atrás. E a base dos modelos de LLM é essa arquitetura Transformers, que é uma arquitetura voltada a Deep Learning, e o treinamento deles são muito parecidos, mas alguns usam mais dados do que outros, alguns usam algumas formas de treinar um pouco diferentes, mas o contexto do modelo, né, de gerar respostas, de gerar texto, acaba sendo igual em todos os modelos. Então a gente vai ter um pouco de diferença em qualidade de resposta, em tempo de resposta e também o custo que a gente vai pagar para consumir essa API. Legal. Em geral, com as demandas que vêm surgindo, que vem aparecido para você, qual é o tipo de IA que está sendo mais utilizado? Você disse que tem vários campos, e qual campo? É de fato essa IA generativa, como o ChatGPT, entre outros? Grande parte dos projetos que a gente atua hoje, eu diria que 90% são os modelos de IA generativa que estão sendo utilizados em projetos. E em grande parte a gente acaba utilizando mais serviços da OpenAI dentro da Azure, né, para manter a segurança dos dados. E não só para chatbot, a gente acha que os modelos generativos, por conhecer o ChatGPT, eles só servem para ser utilizados em modelos de chatbots. Mas a gente pode usar o LLM para outros tipos de atividades. Então a gente tem um projeto muito bacana que a gente atuou, que era para automatizar processos de faculdades, onde antigamente era um coordenador que avaliava a grade curricular de aluno, né, quando ele quer pedir dispensa de alguma disciplina nova na faculdade que ele quer fazer, e ele levava até 40 dias para dar o retorno para o aluno. Então a gente consegue colocar um LLM para fazer todo o passo a passo que esse coordenador fazia e gerar a resposta para esse aluno em 3 minutos hoje. Então a gente consegue automatizar processos também usando a LLM. Legal. Para mim ter uma visão mais de um todo, assim, mais de processo. Eu imagino, por exemplo, um chat GPT, onde alguém envia os dados para serem analisados nesse caso, e a partir desse dado é feita uma série de análises pré-definidas e pré-treinadas, correto? Seria mais ou menos essa linha. Isso, basicamente isso. A gente não precisa ter aquela cara, né, como o ChatGPT tem. A gente pode simplesmente desenvolver uma API que vai fazer diversos processos com aquele documento ou com aquele texto para chegar no objetivo final, que é automatizar alguma etapa da empresa. Legal. E esse tipo de demanda requer algum tipo de ação, por exemplo, a resposta nesse cenário que você está fazendo, eu enviava direto para o aluno, ou passava por uma aprovação de alguém, como que funcionava? Esse processo hoje ficou todo automatizado. Então, primeiramente, a gente não pega simplesmente todo o conteúdo do plano de ensino do aluno e joga para o modelo, porque tem diversas regras que o professor tinha que analisar. Então, a gente extrai nome do aluno desse documento para validar se é o mesmo nome que ele subiu na plataforma da faculdade que ele quer fazer. Eu tinha que analisar quais disciplinas o histórico deles estão como aprovadas, para realmente analisar dispensa de disciplina só com as disciplinas em que ele foi aprovado da faculdade anterior, para não aprovar alguma que ele ainda nem tinha feito. Então a gente vai fazendo um passo a passo. Depois disso a gente pode montar uma tabela, dessa tabela aí sim eu vou comparar a disciplina com disciplina da faculdade nova e dar um score para ele. Então a gente faz cada uma dessas etapas e no final ele tem a resposta do nome da disciplina em que pode ser aprovado. E aí isso retorna para o portal onde o aluno vai conseguir ver. Esse caso é bem interessante. A gente tem ouvido falar bastante sobre agentes autônomos. Nesse tipo de cenário, foi utilizado algum tipo de agente autônomo? Nesse caso, a gente não utilizou agentes autônomos porque a gente já tinha regras bem definidas do que a LLM precisava fazer. Que era extrair o nome do aluno, extrair disciplinas aprovadas, depois montar a tabela e fazer a comparação. Então, a gente consegue criar algo linear e além de eu não ter, de eu ter processos bem definidos, eu não precisei utilizar alguma API externa para consulta. Os agentes, né, diferentes das LLMs, a gente utiliza uma LLM, mas ela vai ter o poder de tomar algumas decisões. Então, eu vou ter APIs externas que ela vai poder consultar e ela vai poder ter a diversidade de analisar qual daquelas APIs ela vai usar e em que momento ela vai usar. Então, não é algo
fixo, né? Então, um exemplo que a gente tem é o Bilake, que é uma plataforma que a DataSite está desenvolvendo, e ali eu tenho agentes especialistas em alguns assuntos. Então, eu tenho agentes especialistas em marketing, people, financeiro, entre outros, e esses agentes eles estão conectados a uma API que bate no banco de dados da empresa. Então, através da pergunta que o usuário fizer para esse agente, o meu agente vai identificar se aquela pergunta precisa consultar alguma informação daquele banco de dados. Se precisar consultar, ele vai bater lá no banco de dados com a API, vai trazer os dados e vai usar eles para gerar uma resposta final. Se a pergunta do usuário for só sobre marketing, por exemplo, e não precisar de um dado, ele só vai dar a resposta para o usuário e não vai consultar essa API. Então, ele tem esse poder de avaliar quando utilizar essa ferramenta externa e quando não. No final das contas, isso nada mais é que um complemento para a IA generativa, para as LLMs que a gente tem. Então, quando ele precisa de algum dado para te responder alguma coisa, é só ele buscar onde ele sabe que ele tem, que não é lá da forma que ele foi treinado, correto? Ele não tem essa informação sobre o meu banco de dados, então ele não viu isso no treinamento. Então, para mim poder dar esse acesso para ele conseguir responder, eu dou uma API para ele consultar e trazer essa informação e eu dou o poder para ele de ver quando consultar, né? Não é uma regra fixa. Ele que vai definir quando usar ou não. E a gente pode usar os agentes conectando a diversas outras ferramentas, né? Não só para banco de dados, mas a gente pode conectar para ele puxar informações da internet, para ele gerar uma reunião para mim no Teams. Então, eu consigo modelar meu agente para ele consultar diversas ferramentas externas. Ou seja, muito mais além do que consultar, como você disse, né? Executar uma tarefa. Perfeito, perfeito. Perfeito. Então, basicamente se complementa, né? E a gente consegue ver vários casos de utilização para isso, né? Muitas pessoas perguntam, cara, como que eu consigo utilizar IA nisso? Faz sentido ou não faz? Qual você diria que é o nicho que a gente consegue aplicar mais a IA ou extrair maior benefício? Esse caso de uso do Bilake é um caso de uso que está sendo amplamente utilizado pelas empresas porque ele traz um benefício muito grande, né? Hoje em dia, um gerente de negócios ele não tem acesso a fazer queries no banco de dados, ele não tem o conhecimento técnico para isso. Então, muitas vezes ele quer buscar alguma informação, ele vai ter que chamar um engenheiro de dados para montar a query, extrair aqueles dados, ele vai ter que passar para um analista de Power BI, montar algum dashboard para ele, para daí sim ele ter aquela visualização. E nisso ele se perde ali vários minutos ou vários dias para ele ter aquela informação que ele precisa. Então hoje a gente consegue habilitar usuários de negócios que não são técnicos a consultar esses dados de maneira natural, de uma resposta mais humanizada sobre seus dados, consultar essas informações e também analisar gráficos sem a necessidade de parar um engenheiro, parar um analista de Power BI para montar essa estrutura para ele. Cara, é genial, né? Só quem sabe já passou por esse processo, solicitar, aguardar, desenvolver. A gente tem uma ferramenta pré-pronta que já faz isso por a gente e facilita a compreensão. Cara, é sensacional. Mas me vem um ponto que me deixa bem intrigado, né? A gente colocar usuários para acessar aquelas APIs, aqueles dados de um banco de dados da empresa, etc. Isso não é muito sensível em si? Como que a gente tem esse controle? Hoje a IA tem que andar muito alinhada com a governança de dados. Então, a gente cria os bancos vetoriais que estão armazenando as informações sobre os bancos de dados dos clientes, e ali a gente consegue criar vários índices. Então, eu consigo criar um índice para cada banco de dados do cliente, e a partir disso eu consigo gerenciar acessos dos usuários para cada um desses índices. Então, quando o usuário entrar na plataforma e for perguntar sobre um dado e o dado que ele está perguntando está em outro índice, ele não vai conseguir gerar resposta daquilo. Tá em outra área, né? Exato, a IA não vai ter acesso a ver aquela informação, então também não corre o risco dela alucinar ou gerar uma resposta que ela não deveria. Ah, perfeito. Isso pode ser um grande problema, né? Se a gente não tiver esse controle. Sabem disso. Pô, interessante. Cara, você estava explicando, no meio dessa explicação de você falar dos agentes, de conectarem fontes externas, de executar tarefas pré-programadas, etc., por que foi treinado, me veio um ponto, né? Principalmente quando você fala de banco de dados. É, o que seria exatamente esse banco de dados? Porque banco de dados é um conceito muito amplo. A gente pode estar falando de um SQL Server, um banco relacional. A gente pode estar falando de um banco que não é relacional, né? Não relacional, como Mongo, etc. O que seria esse banco? Hoje a gente tem alguns conectores já pré-prontos, né? A gente conecta no SQL Server, Fabric, Databricks, Synapse e Snowflake. Mas não é só conectar nesses bancos de dados, eles precisam estar bem estruturados.
Porque o que que a IA generativa faz? Ela gera uma query SQL para bater naquele seu banco, mas ela não tem acesso a olhar todas as informações do seu banco, justamente porque ele é um modelo de LLM, é um modelo treinado com textos, então ele só consegue receber texto, ele não vai conseguir receber a tabela. Então, para que ele consiga entender o que tem no seu banco, eu vou extrair todas as informações de metadados daquele seu banco de dados. Então, eu pego ali o Databricks, vou extrair essas informações de nomes de tabelas, nomes de colunas, descrição dessas colunas, o tipo de dado que existe nelas. Com essas informações, eu jogo para o banco vetorial da LLM, que vai servir como base de conhecimento, para que quando o usuário faz uma pergunta, ela bate nesse banco vetorial e através disso ela consegue entender a relação entre as tabelas, colunas e aí sim gerar uma query SQL para a gente bater lá no banco. Então eu não estou conectando diretamente no seu banco, eu estou extraindo metadados, criando um banco vetorial para servir como base de conhecimento. Então é muito importante que esse dado, esse data lake da empresa esteja bem estruturado. Tem um padrão de nomenclatura das colunas, tenha comentários de dados de cada coluna para a gente identificar o que significa cada coisa, que com isso a gente consegue enriquecer o treinamento dessa LLM e ela vai gerar respostas muito mais assertivas para bater no seu banco de dados. Ah, não, perfeito, cara. E a gente começa a ver como isso pode ser complexo, né? Porque hoje, quando a gente abre, de novo, eu tô falando chat GPT porque todo mundo usa, todo mundo vê, é o que tá hypado, né? Você vai, pergunta e te responde, é muito simples. Agora, quando a gente vê certas implantações que a gente precisa fazer, sistemas que a gente deve desenvolver, acaba tendo muito mais coisas por baixo do pano do que a gente imagina. Não, interessantíssimo, cara. Então, esse trabalho sobre estrutura, etc., é um trabalho do engenheiro de dados ou do cientista de dados? Como que você enxerga isso? A gente precisa englobar diversos tipos de perfis, né? Então, hoje a gente tem o cientista de dados que vai estar desenvolvendo os prompts para que a gente consiga gerar as queries SQL. A gente vai ter um engenheiro de machine learning que vai colocar isso em produção, vai colocar essas APIs, os modelos de IA em produção. Mas a gente também precisa do apoio do engenheiro de dados para que ele analise o banco de dados do cliente, identifique possíveis melhorias que podem ser feitas naquele data lake para que a gente tenha um dado bem estruturado, bem organizado, padronizado, para que quando a gente extrair os metadados, a IA consiga entender bem as relações que existem entre eles. Perfeito. Cara, obrigado aí pelo papo. Eu acho que para a gente encerrar aqui, cara, eu queria fazer uma pergunta polêmica, né, que divide muitas opiniões. No final das contas, você acha que a inteligência artificial vai tirar o nosso emprego? Estou generalizando. É uma ótima pergunta. Eu acredito que ela não vai substituir as pessoas, mas ela está ali para melhorar, né? Ampliar as capacidades dos seres humanos. Então, hoje a IA ela consegue automatizar diversas tarefas que eram muito repetitivas para o ser humano ficar fazendo. Então, eu consigo automatizar e liberar o humano, né, da empresa a fazer coisas mais complexas que vão precisar da capacidade técnica maior daquele técnico que está atuando. Então, ela vem ser um complemento do usuário. Não, eu já tô rindo aqui, né? Porque eu ia falar, melhora tão bem que ele vai fazer o trabalho de 10. Não vai precisar de 10. Exato. Então é complexo, né, no final das contas. Mas eu Exato. acho que no final o ser humano sempre se reinventa, né? Tem sido assim desde a Revolução Industrial, etc., onde as máquinas entraram e substituíram muitos operários. Então a gente lembra, né, do contexto histórico, mas eu acho que a gente vai passar por uma grande revolução novamente. Estamos passando. Upgrade do ser humano. É o upgrade do ser humano. Bem, vamos ver o que vai dar, né? Gabriel, obrigado aqui pela sua presença, foi bem legal esse papo. E eu com certeza vou te chamar mais vezes pra gente falar sobre novidades, cara. Muito obrigado, Márcio, pelo convite. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu, pessoal.